Muito boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite de hoje eu quero fazer um estudo sobre a Bíblia, o propósito de Deus e o evangelismo. A Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, nós temos 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros de profetas maiores que Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e 12 profetas menores. O Novo Testamento, haja saber que tem 4 evangelhos, um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, as 14 cartas paulinas e as epístolas de São Tiago, São Pedro, São João, São Judas. E por último temos o livro da Revelação. E o propósito de Deus? O propósito de Deus está em 1 João 5,13, que ele escreveu para que creia no nome do Filho de Deus e tendes vida eterna. E o que é a vida eterna? Que conheça o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Porque a humanidade tem uma necessidade. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna. E a vida eterna nós temos por Senhor Jesus. Quando Deus manda providência, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que morreu por nós, sendo ainda pecadores. Timóteo vai dizer, porque há só um Deus mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Deus nos dá uma resposta. Se confessares com a boca e crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serão salvos, visto que com nossos corações nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos para a salvação. Romanos 10,13 vai falar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que crê nas Escrituras não será confundido. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem chamado Adão, por um homem também chamado Jesus Cristo, chegou a salvação. Agora eu quero entrar no evangelismo. O que é o evangelismo? A palavra evangelismo vem da palavra grega, que significa boa notícia. O evangelho é uma boa notícia sobre a salvação através da morte e a ressurreição de Cristo. E como evangelizar? Contar uma história para a pessoa, contar essa boa nova. Eu posso citar o exemplo do casamento dos judeus, em que o noivo saía para trabalhar, para preparar os dotes ali com os pais da moça, e ela ficava ansiosa esperando pelo noivo chegar para o dia das bodas. E qual é o objetivo do evangelismo, Francisco? O objetivo é levar a pessoa a entender que a salvação se refere à libertação do pecado e às suas consequências, que é a morte eterna, ou seja, a separação de Deus eterna. E quem pode evangelizar? Marcos 16,15 vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo que crê em Jesus Cristo, ele pode evangelizar. Existem algumas características sim. Você tem que estar respaldado em santificação, separado. Você tem que saber em quem você crê. Você tem que ter propriedade no que falar. E você tem que ter uma experiência para poder contar, porque todos nos observam. E Deus ele nos ama tanto que ele fez um plano de salvação para conosco. E como assim? Todos pecaram, todos destruíram. E o castigo do pecado é morrer eternamente. Romanos 3,23 e Romanos 6,23. Deus é justo e castiga todo pecado, mas ele não quer ficar separado de nós, por isso ele criou um plano. Como assim? Deus envia seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, e quem o aceita, ele dá o direito de se tornar filho. Jesus envia o seu Filho para que eram os seus, mas os seus não
o receberam, então ele dá o direito de tornar filho de Deus todo que crer no seu nome. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero descrever aqui 3 tipos de homem. Existe o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem carnal, ele é o eu como centro de tudo e Cristo por fora. O homem natural, ele também tem um eu no centro, ele até crê em Cristo, mas não tem temor. Já o homem espiritual é ao inverso, ele tem o Cristo como centro e depois é o seu eu. E quando a gente evangelizamos, existem 3 alternativas. Como assim? A pessoa pode aceitar ou ela pode rejeitar. E qual a outra alternativa? Ela pode analisar. Em 1 Coríntios 2,14 vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. O evangelismo ele tem uma tríplice missão, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em salvar os perdidos, restaurar aqueles que estão desviados e edificar os cristãos. O evangelismo ele não é uma opção na vida de quem é cristão, ele é uma missão. Não é algo que decidimos fazer pela nossa vontade, mas sim uma ordem. Marcos 16,15 fala: ide por mundo, pregai o evangelho. E todos nós podemos ser evangelista. O evangelista precisa ter o quê? Precisa ser convertido, precisa ter certeza em quem crê, precisa amar a Jesus, precisa ter uma vida de oração, precisa amar o próximo, precisa ter conhecimento bíblico, ser flexível, prudente, ser uma pessoa agradável. Nós recebemos uma ordem, né? Mateus 28, 19 e 20 diz: fazei discípulo, ensinando, batizando no nome de Cristo. Lá em Tessalonicenses vai dizer que devemos levar uma vida de oração. 1 Josué 1,8, a leitura bíblica ela tem que ser sistemática. Uma vida devemos levar de consagração. Temos que ter o hábito de estar em comunhão na igreja. E qual o objetivo inicial? É expor o pecado. E o que é o pecado? O pecado é falta de comunhão com Deus, é não crer em Cristo, é negligenciar as coisas do alto. E quais as consequências do pecado? Interrompe a comunhão com Deus, torna a pessoa insensível, induz as outras pessoas a pecar, conduz à morte física e até espiritual. E como os devemos orientar? Arrependei-os, assim como João Batista disse, no Atos 16:1, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Quando confessamos os pecados em Romanos 10, e devemos confiar nas Sagradas Escrituras. Nós devemos ter alguns cuidados especiais. O que não devemos fazer, dizer e demonstrar. Falar de religião, dizer coisas que não condiz com objetivos. Não devemos criticar a pessoa. Devemos ter um vestuário adequado. Devemos evitar o excesso de contato físico. Nós devemos falar olhando nos olhos e com convicção de quem estamos falando, com certeza. Nós não devemos jamais esquecer o que foi dito. O evangelismo, ele mostra a solução. Ele tem poder para perdoar os pecados. Ele tem poder de restaurar o Senhor com Deus. E é capaz de livrar-nos da morte eterna. Quais os benefícios que nós temos a aceitar a Cristo? Primeiro, a gente alcança perdão. A gente somos justificados.
a gente somos reconciliados, a gente somos adotados a saber chamar de Abba, Pai, alcançamos a paz e teremos a vida eterna. Às vezes vai ter muitos argumentos, né? Hoje não, mais tarde, nasci na religião dos meus pais, toda religião é boa, vou esperar eu poder ficar mais velho para me converter, sabe? Existem muitas pessoas que vão ter esses possíveis argumentos, sim. Mas a Bíblia, ela vai dizer lá, né, em João, é maravilhoso aqui para encerrar. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e não o conheceu. Veio para o que era o seu e não o receberam. Mas todos os que receberam, deu-lhe poder de serem chamados filhos de Deus, a crerem no seu nome. Não era filho, éramos criatura. Por isso Marcos 16:15 diz: ide por o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E daí, irmão, isto é um breve estudo. Esse estudo gastaria aí talvez 3, 4, 5 horas para poder pegar todos os versos, todo o estudo bíblico e para poder falar, mas eu espero ter aqui compactado nesses minutos para você entender o evangelismo, que você pode evangelizar, falar do amor de Cristo. Você que já confessou, você que já teve uma experiência, porque você pode contar através do seu testemunho, você pode levar a experiência através da palavra, você pode pegar textos bíblicos para que a pessoa veja: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe e guarde cada vida, em nome de Jesus.